precisa estar com a mente focada na obra, até porque tem uma frase, né, que é lá fora, né? Aí diz que mente vazia é a oficina do cão, né? E tem fundamento, tem base até. Então eu falo assim, nós temos que estar sempre ocupados com as coisas do Senhor, principalmente. E essas madrugadas às 5 da manhã têm sido momentos de muita bênção, muita edificação, testemunhos. Tivemos 2, 3 dias seguidos, batalhas e guerras, e depois vem os testemunhos de livramento, de cuidado. E o Senhor tem guardado e cuidado das nossas vidas. E eu queria hoje compartilhar algo. Deus ministrou hoje, irmãos. Nós tivemos o escondidinho aqui. Foi feito aqui o trabalho para entregar os escondidinhos para os irmãos. E eu recebi uma ligação, uma mensagem, na verdade, pedindo para eu fazer um culto fúnebre hoje. E é o pai de uma amiga nossa, né, que ele veio a falecer, 94 anos. E aí ela me chamou, aí eu falei, olha, só não vou poder ir com a Sabrina, mas aí nesse momento a gente se vira, né? Falei, se mesmo se fosse horário de culto, a gente destinaria, colocaria alguém para estar ministrando o culto e iria lá. E ali o Espírito Santo falou muito comigo, e é o que eu queria compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Ontem nós passamos a noite ali preparando, o João Pedro ali amassando as mandioca. Viemos para cá bem cedinho, ainda fomos organizar e foi gostoso demais. Só que aí aquela coisa, é 24 horas online e mais um pouquinho, aí tem um propósito de oração e a gente sai e a gente gosta muito disso. Isso traz uma edificação muito grande. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, na tarde de hoje, o que mais me edificou foi esse momento do culto. E ao fazer o culto, eu tive uma surpresa de um testemunho de uma das irmãs, das filhas dele, né? E aí ela falou assim, contou um testemunho depois que eu fiz a ministração, fizemos a oração, abri para palavras, né? Quem quisesse falar algo naquele momento, e uma das filhas se levantou e pediu a oportunidade e compartilhou com a gente. Ele estava em casa e por ser de idade já, 94 anos, a mãe dele também, a mãe dela, a esposa, né? Por também ser de idade, precisa de muito cuidado, então por um bom tempo, meses já, as filhas e os filhos vêm fazendo uma escala. Então, cada dia é uma filha que fica com eles. Então, passa o dia e a noite. Então, passa o dia, dorme lá, a noite toda cuidando dele. E nessa madrugada, de ontem para hoje, essa amiga nossa, muito, muito querida lá por nós ali, a gente tem um carinho muito grande por eles. Ela passou a noite, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã, e ela trouxe como testemunho dizendo que o pai passou o dia todo. Olha só, irmãos, que maravilha. Ele passou o dia todo dizendo assim, para a filha e para a esposa, dizendo, olha, hoje eu vou voltar para minha casa. E passava mais um pouquinho, ele dizia, olha, eu preciso subir naquele elevador, eu preciso subir, eu preciso entrar naquele elevador, e eu preciso subir, porque hoje é o meu dia de voltar para casa. E a filha, porque ele estava na casa da filha, né, que é aqui pertinho da Aguilhada. E ele mora no Gama. Então, na cabeça da filha, ela falava assim, e eu tinha certeza que ele estava dizendo, voltar para o Gama. E ela dizia, sim, pai, nós vamos voltar para sua casa. O senhor vai voltar para sua casa. Ele disse, não, eu preciso, hoje chegou o dia. Hoje é o meu dia. Eu vou voltar para minha casa. E ele falava que ele ia subir, entrar naquele elevador. Precisa entrar naquele elevador e subir. E aquilo na cabeça dela, né? Depois de tudo, ela disse que eles foram dormir, passaram o dia, e ele passou o dia todo, irmãos, falando para a mãe, para as filhas, e cada um que chegava lá, hoje eu preciso, chegou o meu dia, né, de voltar para minha casa. E aí ela disse que mais ou menos, passada a noite, 11 horas mais ou menos, eles foram todos dormir, e ele foi e dormiu. E mais ou menos 1 da manhã, ela sente algo, ela vai até lá, e ele já tinha partido.
em silêncio, sem é aquela morte invejada por todos, onde você deita e o espírito, né? Imagine, irmãos. E aquilo me chamou muita atenção, dizendo: meu, que maravilhoso. E aí ela falou assim, aí naquele momento eu entendi. Veio a voz do meu pai dizendo: eu preciso, hoje chegou meu dia de voltar para minha casa. Eu preciso entrar naquele elevador e subir. Eu tenho que voltar, é hoje. E aqui eu queria compartilhar. E eu vim ministrando, até parei num lugar, parei num posto. Como eu gosto muito de pedir um café lá. Peguei um café e falei: deixa eu conversar comigo um pouquinho, que é muita coisa, muita informação. E eu preciso ouvir o Espírito Santo. Eu preciso conversar. E Deus me trouxe, foi ministrando. E hoje, ceia do Senhor, uma das noites mais importantes, um dos momentos mais importantes da igreja do Senhor, é a ceia. É um momento de comunhão com Cristo, é um momento de mesa, é um momento onde Jesus, né, chamou os seus discípulos e compartilhou ali. A ceia compartilhou ali o seu corpo, o seu sangue, que é o que nós vamos fazer. E fazemos uma vez por mês, sempre aos primeiros domingos do mês. E aí eu queria abrir a Bíblia em 2 Timóteo. Acho que não vai dar para abrir esse aqui, né? Pode apagar aí? Eu vou ler junto com vocês, para não ter problema de interpretação. Lembrando, livro de 2 Timóteo. Se todos puderem ler, vamos ler todos em voz alta. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Toda a igreja. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 26. Fui separando alguns versículos, marquei aqui só o capítulo e versículo, por isso que eu não estou. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... Filipenses 3:20, para encerrar a leitura da palavra. Toda a igreja. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode permanecer sem a luz aí, só aqui. E esses versículos e essa ministração e o testemunho daquela família, outro testemunho maravilhoso lá, durante a nossa permanência ali, é de que toda a família vive muito, tanto os pais como os filhos. Então é 90. E o Espírito Santo disse muito fortemente ao meu coração para trazer, inclusive, a explicação da palavra, dizendo: olha, vocês honram pai e mãe. Vocês cumprem o mandamento com promessa. Também é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Filho que honra pai e honra mãe, vive muito mais tempo aqui na terra. Então, essa longevidade vem da honra, vem de honrar o pai, vem de honrar a mãe. E eu já abro um parênteses aqui para que nós venhamos a meditar, a refletir. Se cada um de nós aqui, quem tem pai, quem tem mãe, que você tem honrado o seu pai, você tem honrado a sua mãe. E honrar o pai e honrar a mãe não é você querer corrigir, exortar e consertar o seu pai e a sua mãe. É independente do que ele faça, é independente das decisões que ele tome. Você simplesmente honra por ser pai e por ser mãe. E deixe, isso é, vamos dizer, o que ele falar, o que ele fizer, é dele. É consequência dele, é experiência dele, é da parte dele. Por isso que nós temos muitos jovens sendo recolhidos, né? Acidentes e problemas graves, até mesmo AVC, infarto, com pessoas de 20 e poucos anos, 18 anos e coisas meio inexplicáveis que nunca aconteceu antes. Isso é desonra. Pessoas que não honram pai e não honram mãe. Então aqui, voltando a essa experiência, a esse testemunho que me chamou muita atenção, fiquei muito emocionado ali quando veio o Espírito Santo falando fortemente, né?
ele já estava com a mala pronta. Ele já estava preparado para voltar para casa. E o noivo, ele nunca deixa de avisar a noiva de tudo aquilo que ele vai fazer. E aí eu perguntei para mim mesmo, será que eu estou com a mala pronta? E queria que você respondesse, você está com a mala preparada? Se hoje o Senhor bater na sua porta e dizer, olha, chegou o momento de você voltar para casa. Isso vai te trazer preocupação e desespero ou vai trazer um conforto, dizendo, eu já estou pronto, Pai. A minha mala já está pronta. Estou pronto para voltar para minha casa, porque essa casa, irmãos, não é nossa. Essa terra não nos pertence, é que nós não somos desta terra, somos peregrinos. A nossa casa é na glória, está lá. O Pai falou assim, olha, eu vou fazer moradas. Então, a nossa terra é lá. Simplesmente a morte é nada mais é do que chegou o momento de voltarmos para a nossa casa, porque aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso momento de você, não é um lugar para você permanecer para todo sempre. Por isso que você sente muitas vezes uma tristeza, uma angústia que não tem explicação. Isso é a saudade da casa, é a saudade do lar, é o desejo de voltar, o espírito dizendo, a alma sentindo, dizendo, olha, eu quero voltar para a minha casa, porque este não é o meu lugar. E muitas vezes a gente tenta se adaptar a este lugar, como se fôssemos ficar aqui para toda a eternidade. Como se aqui fosse o paraíso. Tem até algumas religiões que dizem que aqui estão até construindo um paraíso terrestre. Então tem ambientes aí, independente de religiões, mas eles constroem, estão construindo, estão preparando esse paraíso terrestre, como se aqui fosse o verdadeiro paraíso, porque o coração deles está nessa terra, mas o nosso coração não está aqui nessa terra. O paraíso não é nessa terra, isso aqui não é o paraíso. Isso aqui é tão somente uma passagem, é somente uma passagem, onde nós estamos aqui passando por este lugar e vamos voltar em breve para a nossa pátria. E esse irmão me trouxe um despertar muito grande. Então, porque não foi, até falar assim, né, para muitos vão falar assim, olha, isso aí foi um delírio, né? Não, na verdade foi profético. O que aconteceu ali hoje foi profético, porque o Espírito Santo, ele sussurra, como eu falei aqui, ele sussurra no ouvido da noiva quando o noivo está chegando. Ele vai sussurrar no meu ouvido e no seu ouvido dizendo, eu estou chegando, eu estou próximo, eu estou perto, eu vou te buscar. E isso é mais maravilhoso que tem, uma experiência maravilhosa de você estar preparada, estar ali sensível para ouvir a voz de Deus. Então, a para o mundo, a morte é um ponto final trágico. Muitos aí choram, desesperam, porque a morte é algo trágico. Mas para nós cristãos, para nós pentecostais, para nós que conhecemos a palavra, que vivemos a palavra, é apenas o fechar de olhos aqui na terra e o abrir de olhos na glória, na presença do Senhor, junto com o nosso Pai. Não existe, a morte é somente uma passagem, aqui não existe o fim, a morte não é o fim, então não temos que ter medo de falar da morte, nós não temos que ter medo da morte, porque para nós a morte não existe, a morte não existe. O crente não morre. Ele fecha os olhos aqui, mas ele abre os olhos na sua casa, na sua terra, lá na glória. Então, hoje, para mim, irmão, foi tão edificante. Para mim, eu ganhei o dia. Até falei, olha, foi uma honra, foi um orgulho, um privilégio poder compartilhar com aquela família esse momento tão glorioso, ao mesmo tempo triste pela perda, mas alegre e glorioso pela experiência que Deus preparou para nós. Então, aqui ele dormiu nesse lugar, mas acordou na eternidade. E aqui hoje nós estamos perante a mesa da ceia. E esse testemunho que está ardendo ao meu coração, ele nos convida, está convidando, como convidou a mim, convidou e está convidando a você, que está aqui, quem está também nas redes sociais ali, está convidando para nós olharmos para o alto, para nós olharmos para cima, para nós olharmos para a nossa casa, para nós olharmos para onde Cristo está, preparando moradas, está pronto ali, preparando para mim e para você voltarmos. E aí,
é muito interessante, nesse momento, sermos exortados pela palavra de Deus. Para uma exortação para essa nossa caminhada, mas também um consolo para a nossa dor e também uma edificação para a nossa fé. Tudo aquilo que nós estamos passando, Deus me trouxe para falar lá também, me moveu para dizer, olha, tudo aquilo que nós estamos passando nessa terra não é comparado ao que está nos esperando lá na glória. Irmãos, o que está esperando a mim e você lá na glória é tão maravilhoso, não é nada comparado aqui. Então, deixe tudo aquilo que você está passando aqui hoje, releva, em nome de Jesus Cristo, entenda, aceite, compreenda, coloque diante do Senhor, porque o que está preparado para mim e para você é muito mais maravilhoso do que eu e você possamos pensar, nossa mente não consegue alcançar. Agora, o que é melhor é. O que é melhor é. Então aqui, irmãos, nós não vivemos de adivinhação. O crente, nós cremos nos dons espirituais. Eu sou fruto de dons espirituais. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nos dons espirituais. Eles existem, eles são reais. Agora, nós não acreditamos nas adivinhações, mas eu acredito muito na comunhão. Eu acredito muito na palavra de Deus. Livro de Amós, eu queria... Olha só, Amós 3,7, sobre isso que eu queria falar com os irmãos. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Vamos ler. Cadê a Mandinha? Amós 3,7. Olha lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, ó, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós somos uma igreja profética e nós temos experiências, não uma, duas, três, muitas experiências, de que Deus ele sempre vem antecipar tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que vai ser realizado, tudo aquilo que vai acontecer. Então aqui a palavra de Amós traz a explicação clara de que Deus compartilha seus desígnios com seus servos. E aqui o apóstolo Paulo discerniu o tempo exato da sua partida. Nós lemos lá, vamos ler? 2 Timóteo 4,6. Isso tudo está linkado com a morte hoje do nosso irmão, com a experiência que ele compartilhou com a gente hoje. 2 Timóteo 4,6, olha lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo dizendo, irmão, rapaz, cada dia mais eu amo mais Paulo. O seu livro, o seu testemunho. Pensa num homem de Deus, que a gente tem muito a aprender. E aí ele fala aqui, o tempo da minha partida está chegado. O tempo da minha partida é chegado. Da mesma forma como Paulo, você vê que o nosso irmão, Deus é o mesmo, irmão, de eternidade a eternidade, da época de Paulo. Vivemos hoje. Eu vivenciei hoje, testemunhei hoje. O nosso irmão que recebeu o mesmo discernimento, dizendo, o meu tempo é chegado. Hoje eu vou para minha casa. Hoje eu preciso subir. Paulo teve a experiência, por isso que eu digo assim, o nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade, ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Espírito, ele está agindo na minha vida e na sua vida. Então ele é o mesmo que revelou-se a Paulo, é o mesmo que revelou ao nosso irmão, e é o mesmo que continua se revelando à sua igreja, à noiva, a mim e a você. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, sensíveis à presença dele, sensíveis à voz dele. Então muitas pessoas gastam a vida fazendo planos de longo prazo. Porque eu vou entrar agora nessas questões de investimento, porque eu vou investir, eu vou fazer, e aí daqui 30 anos de investido, eu vou receber tanto de arrecadação, e aí eu vou chegar com os meus 60 anos, aí eu vou ter uma aposentadoria abençoada, aí eu vou ter uma vida equilibrada, aí eu vou... Ô, abestado, quem disse que você vai ter todo esse tempo? Quem foi que te enganou? Quem foi que te... É os coaches que ficam nas internet vendendo cursinho para você? O único que está ficando milionário é ele. Você não. Você está cada dia mais pobre, mais miserável, porque não dá certo, porque a fórmula foi entregue para Deus, entregue por Deus a ele.
E aí ele quer usar agora o testemunho dele, que era para ele dar testemunho para honrar e glorificar o nome santo do Senhor, e ele fica usando isso para enganar as pessoas e enriquecer-se às custas das outras pessoas. Seria a mesma coisa, vou ser bem claro aqui, mas não tenho nem um pouco de problema de ofender pessoas. Se ofendeu, é porque a verdade realmente ela dói. Imagina hoje o homem escrever um livro, e o livro é o seguinte: vou ensinar vocês a ficarem milionários. Primeira fórmula, e ela só vem com um parágrafo. A fórmula ela é de um parágrafo só. E eu vou cobrar de vocês por uma imersão, e eu vou ensinar esse parágrafo só, para que vocês venham ficar ricos como eu fiquei rico. Aí cobra um valor absurdo, todo mundo corre para ficar milionário como ele, e a resposta e o ensino para ele é assim: você doa para Deus 90% de toda a sua fortuna e toda a sua riqueza, tudo aquilo que você receber, e viva somente com 10%. Aí você vai, nossa, vou fazer isso. Aí você faz, tu vai morrer miserável, vai dar tudo errado. Porque isso foi uma experiência, foi um direcionamento que Deus deu para o dono da Colgate. Quem sabe do testemunho dele? É para ele. Deus falou com ele. Deus deu direcionamento para ele. Deus entregou a fórmula para ele. Deus disse, eu quero isso de você. E ele obedeceu e foi abençoado. Então você tem que aprender a dobrar o teu joelho e compreender qual é o seu chamado, e compreender qual é o seu ministério, compreender o que Deus tem na sua vida, para fazer na sua vida e através da sua vida, e saber qual é o propósito que Deus tem para fazer em você e através de você, e você obedecer o que Deus quer que seja feito de você. Não é a experiência do outro, e você quer copiar a experiência do outro. É experiência do outro, irmão, não é tua. O que nós estamos vivendo hoje é isso. Eu poderia muito bem, irmão, já faria aqui umas 10 dimensões. Usaria as experiências que Deus deu para mim, usaria ali os direcionamentos que Deus deu para mim, tanto de unções, de testemunho, de sobrenatural. Aí eu ia chamar vocês, vem cá, eu vou te ensinar como fazer isso. Para com isso, irmãos. Vamos parar com isso. Porque o que Deus tem para mim, Deus não tem para você. E o que Deus tem para você, Ele não tem para mim. Por isso que é um corpo ajustado, alinhado, cada um no seu chamado, cada um no seu ministério, cada um com a sua experiência com Deus, cada um com seus dons e talentos que Deus entregou. E aí fica esse corpo maravilhoso, funcionando de uma forma sobrenatural, extraordinária, cada um fazendo aquilo que Deus vocacionou, que chamou, que entregou nas mãos, que entregou para você um chamado, entregou para você talentos, e através do seu chamado, do seu talento, Deus vai te honrar e vai te abençoar. E ponto final. Agora, temos que parar com isso. Aqui muitas pessoas, como eu disse, gastam a vida fazendo planos a longo prazo, para a vida terrena. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor, você está esquecendo de arrumar as malas para o céu. Você está esquecendo de se preparar para a eternidade. Nós estamos preparando aqui para uma vida que vai durar 80, 90, 100. Tem pessoas que vivem um pouco mais, mas são poucos. Então você está gastando o seu tempo, vivendo o seu tempo, as suas forças, as suas energias para uma vida que vai durar somente esse tempo. E está esquecendo de investir na eternidade. Está esquecendo de preparar a sua mala para voltar para a sua casa, para voltar para o céu. E você, nessa noite, mais uma vez eu vou perguntar, você está arrumando as malas para o céu? Você já preparou as malas para essa viagem? Então, pessoas que acumulam tesouros, irmãos, e esses tesouros vão ficar aqui. As traças corroem, a ferrugem destrói, os ladrões roubam, não é? Está escrito. E as pessoas continuam ainda juntando, acumulando estes tesouros que vão ficar aqui. Enquanto o crente, que eu e você, cheio do Espírito Santo, vivemos com o quê? Como as virgens prudentes de Mateus 25. Azeite na botija e a lâmpada acesa.
prontos para o brado da meia-noite. Quando der a meia-noite, eu e você estaremos prontos, com azeite na botija, com a lâmpada acesa, para poder estar ali encontrando com o noivo. Eu e você precisamos ser como estas virgens prudentes, não como as nécias, mas como as prudentes, pronta para a vinda do noivo, pronta para o encontro do noivo, pronto para entrar na porta que o noivo vai estar ali para receber a mim e você. E eu e você temos tomado atitudes como as virgens prudentes ou como as loucas, as nécias? Como está a sua sensibilidade espiritual? Uma pergunta que eu fiz aqui. E aí? Como é que está a sua vida espiritual, a sua sensibilidade? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Ou você continua ainda no achismo? Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Eu não gosto de acho. Eu gosto de quando a gente chega e fala assim, Deus disse assim. Deus quer dessa forma, Deus fala assim, Deus falou comigo desse jeito, Deus falou comigo dessa forma, e nós precisamos obedecer a Deus, porque a vontade dele é essa. Como é que está a sua sensibilidade com o Senhor? Como é que está a sua sensibilidade espiritual? Como é que está a sua sensibilidade, irmãos? Como é que está? Se o Espírito Santo batesse na sua porta hoje, chegou a sua hora. Como eu perguntei lá atrás, você iria se desesperar ou imediatamente entraria em adoração? E esse pronto aqui que eu falo, está pronto, irmãos, não é medo. O crente não pode ter, como eu falei, não é medo de morrer. Já pensou, chegou a sua hora. Se te traz medo, está errado. Porque não é o medo. Não é ter medo de morrer, é desejar estar com Cristo, é desejar voltar para casa. E esse desejo nós temos que ter, irmãos. Todos nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de voltar para casa, de estar com a mala pronta, de estar preparado para quando o Espírito Santo chamar e dizer que, meu Pai, eu estou pronto e vou voltar para casa como nosso irmão na tarde de hoje. Filipenses 3:20. Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma aqui, irmãos, categoricamente, que a nossa pátria está onde? A nossa pátria está onde? É Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão? Não, meu irmão, nossa pátria não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz bem claramente, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, teologicamente, a morte do justo não é uma perda. Ninguém perdeu o irmão. Ela é uma repatriação. Você está deixando esta pátria, está voltando para a sua verdadeira pátria. A sua pátria não é, vou para os Estados Unidos, vou para a Alemanha, vou para a França. Nossa, agora está uma porcaria isso aqui, agora eu vou para outro país. Para com isso, fica quietinho. Deus te colocou aqui e você vai sobreviver aqui porque Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele neste lugar. Pode acontecer o que for, pode ser o governo que for, a autoridade que for. Você cheio do Espírito Santo, você sobrevive em qualquer lugar. Mas o importante é estar no lugar onde Deus te colocou, não aonde você quer ir. Cuidado, irmão, se você quiser ir para outro lugar e esse propósito ser fuga, sinto em dizer, prepare para voltar. Porque a forma como você vai voltar. Porque não vai dar certo, porque a vontade do Senhor é que você esteja nesse lugar, neste país, nesta igreja, nesta casa, nesta família, desse jeito e ponto final. A vontade do Pai precisa prevalecer e você precisa ser um crente maduro para entender, compreender e aceitar que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus não é limitado, nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Lucas 1,37 é claro para dizer para mim e para você, para Deus nada é impossível. Se não aconteceu é porque não era para acontecer ainda, irmãos. Se não deu certo é porque não era para dar certo ainda.
Não fique arrumando desculpas, justificativas ou até mesmo fugas para poder deixar de enfrentar a sua responsabilidade, porque você vai quebrar ciclo e lá na frente você vai repetir tudo de novo. Vai sofrer tudo de novo para poder aprender o que Deus quer ensinar para mim e para você. Então, o nosso irmão de hoje, ele não faleceu no sentido de deixar de existir. Ele apenas emigrou para a sua terra natal. Ele foi antes de nós. Ele teve o privilégio e a honra de ir antes. Quando alguém vai fazer uma viagem internacional, né? Definitiva, né? As pessoas que estão aqui, teve um irmão que nós despedimos esses dias, voltou para a sua pátria terrena, né? O que me chamou a atenção, quando você, vamos lá, você é da Alemanha, natural da Alemanha, você fica um tempo aqui no Brasil. E você sabe que você precisa voltar para a Alemanha porque o seu lugar é na Alemanha. Tanto é que seu visto é temporário, você não consegue vários direitos, então você tem um tempo para ficar aqui. Então, essa pessoa que vai voltar para a sua pátria, imagina comigo, essa pessoa ela vai investir em comprar imóveis, vamos dizer que essa pessoa ela sabe que ela vai ficar só um tempo aqui, porque o visto dela é por um tempo só. E aí ela vai ter que voltar para a Alemanha. Essa pessoa, você consegue imaginar essa pessoa investindo em imóveis, comprando casa nesse lugar, sabendo que ele vai deixá-la para trás? Existe uma lógica nisso? A pessoa vai investir em algo nessa terra, nessa nação, nessa pátria, sabendo que em certo determinado tempo ele vai voltar para a sua pátria. Ou ele vai focar no destino que está preparado para ele, que é voltar para a Alemanha. Então não tem lógica. A mesma coisa, irmãos, é comigo e com você. O testemunho desse irmão, da noite de hoje, da tarde de noite, ele iria embora e voltaria para casa. Ele mostra que ele entendeu a geografia de Deus. A terra é somente uma hospedagem, é somente um hotel. Você não é dono de nada, você não tem nada, aqui é só um hotelzinho. Agora, o céu é o lar. Ali é o verdadeiro lar. E tem gente investindo nessa terra, como eu falei, como se fosse o lar, como se fosse aqui a vida terrena, o paraíso terrestre. Então ele está investindo aqui sabendo, irmão, eu e você estamos investindo aqui, comprando casa aqui, comprando coisas aqui, sabendo que um certo determinado tempo, por Deus, não sabemos o dia, nem a hora e nem o tempo, nós vamos voltar para a nossa pátria. Então por que vamos gastar tempo investindo coisas aqui, sabendo que qualquer momento voltaremos para a nossa casa? Nós teremos que voltar. O tempo que nós temos aqui, ele é determinado, ele não é para sempre. Vai chegar um momento que nós temos que voltar. Você não pode ficar muito tempo aqui. Você vai voltar, precisa voltar para a sua pátria. Então aqui, irmãos, esse testemunho foi maravilhoso. E aos familiares, os irmãos que choravam ali a sua ausência, né? A perda. Eu quero aqui, falei naquele momento e repito aqui para eles também, console-se com o fato de que ele não está perdido. Isso é um consolo não só para a família, como para nós também. Quem sabe um de nós aqui, nós conhecemos a palavra, nós sabemos aonde ele está. E nós sabemos que a família não o perdeu. Ele simplesmente chegou em casa primeiro. E a separação, ela é temporária. Ou seja, o céu, Cristo Jesus, vai nos unir novamente na eternidade. E todos estaremos juntos na eternidade. Quantos estão aqui hoje que perderam um ente querido? Mães que perderam filhos, irmãos que perderam irmãos, filhos que perderam pai, que perderam mãe. E eu estou dizendo perdido no sentido de que Deus o recolheu e chamou para si. Na verdade, nós não perdemos ele. Você não perdeu. Simplesmente ele partiu, ele voltou para casa primeiro que você. Deus chamou ele antes, então ele voltou para casa antes. E você continuou nesse lugar. Agora, muito em breve, Deus vai nos unir
Você vai estar com Ele, você vai revê-lo, essas pessoas que Deus recolheu e que voltou para casa antes, nós estaremos juntos na eternidade. Então, não chore, não sofra, descansa no Senhor, aceite a dor da perda, do falecimento, aquilo que aconteceu. Eu sei que é difícil, mas precisamos entender, compreender que o Senhor está no controle de tudo e que tudo está no comando dEle e que a morte tão somente é uma passagem. Ele voltou para casa antes de nós, e nós também voltaremos para casa onde ele está, aonde o seu ente querido está, aonde o nosso irmão hoje, nessa tarde está, e no momento certo, na eternidade, estaremos todos juntos novamente. Isso é que consola o crente. Você tem que acreditar nisso, entender e compreender isso. E isso tira o quê? O sofrimento. Terminando, a Santa Ceia. Amo a ceia. Você vê que ela traz para a gente refletir sobre o passado, que foi o sacrifício na cruz feito por Jesus, a morte que nos deu vida, o sofrimento que Deus suportou por amor a mim e a você. E também nos traz um olhar para o presente, que é o dia de hoje, que é o que nós estamos vivendo hoje aqui, é a comunhão, como eu disse lá no início. Irmãos, o cristão que não consegue ter comunhão, ele ainda não entendeu o que é ser verdadeiramente cristão. Se você não consegue ter comunhão com teu irmão, seja qual motivo for, pastor, fulano não suporto ele. E quem disse que você é suportável? Nós achamos defeito em todos, menos em nós. Como se fôssemos os perfeitos, né? E muitas vezes o Senhor permite eu e você conhecermos os defeitos de alguém, porque o verdadeiro amor, ele nasce aí. É você decidir permanecer convivendo com aquela pessoa, mesmo conhecendo os defeitos dela. E aí é que está o amor. Aí é que está o verdadeiro amor. Cristo, conhecendo a cada um de nós, ele deu a sua vida e morreu por mim e por você, sem dever nada, sem pecado. E ainda assim ele olhou para mim e para você dizendo, eu vou morrer no lugar dele. E de repente você não quer suportar um defeito mínimo de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que convive com você, você não quer conviver com ele, com ela, como se você fosse a quarta figura da Trindade, como se você fosse o alecrim dourado perfeito. Você tem que olhar para o espelho e entender que você também é miserável como essa pessoa, que você também tem defeitos e, escute, certamente maiores e piores do que essa pessoa que você evita. Porque a Bíblia diz que muitas vezes não, né? Ele diz que nós condenamos no outro aquilo que praticamos. A ruindade e a maldade está em nós. Então, às vezes, você está condenando algo que você pratica, e para sua defesa, você acaba criando aquela casta de legalidade, de legalismo, de santidade. É um santarrão, e isso é horroroso, irmãos. Uma hora ou outra você vai acabar caindo, porque o orgulho precede a ruína. E hoje nós temos que trazer a comunhão, que é o presente. E ele também, a ceia aponta para quem? Para o futuro. 1 Coríntios 11, 26. O que está dizendo? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... Futuro. O Senhor está para voltando, está perto, e é muito perto, para buscar a tua noiva, para buscar a igreja. Então aqui nós estamos na ceia do Senhor também, olhando para o futuro, que não é tão longe. Está cada dia mais próximo. Então, irmãos, Jesus prometeu que não beberia do fruto da videira até o dia em que eu fizesse de novo no reino de seu Pai. A mesa da ceia hoje é a nossa parada nessa jornada terrena que estamos vivendo hoje. É o momento de você parar, de você refletir. Cada pedaço de pão, o suco de uva, representando o corpo e o sangue de Cristo,
Lembra o quê? Comam, revigorem-se, porque a caminhada é longa e o destino está perto. Esse é o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Comam, revigorem-se, porque a caminhada é longa e o destino está perto. O nosso irmão da tarde de hoje já passou da mesa da terra e ele está na mesa do céu, dorme no Senhor, está na glória, na eternidade, e ele já está no banquete das bodas do Cordeiro, mas é privilégio para poucos. Ele já cumpriu o seu chamado. Ele já cumpriu com a sua missão. E participar da ceia hoje não é um ritual fúnebre, não é um ritual pesado, muito pelo contrário, hoje é noite de celebração. Celebrarmos o quê? A esperança nesse futuro que é a volta de Cristo Jesus. E ao comer o pão e beber do cálice, irmãos, nós precisamos o quê? Edificar a nossa fé, sabendo que o mesmo Cristo que sustentou esse nosso irmão até o último suspiro nessa terra, ele vai me sustentar e ele vai sustentar você também, da mesma forma como sustentou o nosso irmão que partiu na tarde de hoje. Cada ceia nos deixa um mês, uma semana, um dia mais perto deste grande encontro. E hoje nós temos essa comunhão com Cristo, sentado na mesa com Jesus, da forma como Ele nos ensinou, ali sentado com os discípulos é a mesma coisa, Ele está presente na noite de hoje, sentado nessa grande mesa, e estamos hoje participando da ceia, é a presença de Jesus nessa mesa, na ceia, juntamente com cada um de nós. Hoje nós estamos tendo esse privilégio de sentarmos à mesa juntamente com Jesus Cristo. E eu achei interessante que esse simples testemunho, irmãos, olha só que interessante. Ela falou aquilo que aconteceu, e o nosso irmão, eu falei assim, até falei para ela assim, falei, olha, eu até gravei aqui, falei, olha, ele pregou o seu último sermão sem precisar subir no púlpito. Hoje foi uma pregação tremenda. E ele nem sequer subiu no púlpito para pregar. Ele pregou com a sua partida convicta, avisada e em paz. Ao se aproximar da ceia hoje, irmãos, eu peço para que os irmãos façam com o coração limpo, com o coração perdoado e com os olhos fitos na glória, focados no céu, focados na eternidade. E que a nossa oração nessa noite seja: Senhor, avisa-me, prepara-me e mantenha as minhas malas prontas. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então aqui eu queria dividir essa experiência que eu tive na tarde de hoje. E o Espírito Santo ministrando, e eu sinto a presença forte dele hoje. Muito forte, muito forte. E esse pedido eu faço quando eu digo: Senhor, me avisa e me prepara e me mantém a mala pronta. Nós venhamos hoje, nessa noite, estarmos preparados, com a nossa mala preparada para a eternidade, porque essa pátria não é nossa. E eu, lá em cima eu fui pesquisar aqui, irmãos, olha só que interessante. Deus falou com Paulo, é que eu sou meio teimoso, eu falo, não, as pessoas falam mais um pouquinho, eu gosto tanto de ouvir ele. Falou com Paulo, falou com os discípulos, falou com o nosso irmão hoje, olha lá. E no dia 22 de dezembro de 1899, eu fui pegar, tem um livro ali, eu vou tentar ler o nome dele, é assim, ó, Dwight L. Moody. Esse evangelista é um grande evangelista. E nessa data, ele estava no seu leito de morte. Escute, quem escreveu esse livro foi o filho dele. E ele não estava sofrendo, ele estava apenas partindo. O filho dele escreve dessa forma. Sua família estava ao redor da cama, e de repente Moody, que parecia dormir profundamente, abriu os olhos, olhou para o teto do quarto com um brilho sobrenatural e disse em alta voz: a terra está recuando. O céu está se abrindo diante de mim. Isso não é um sonho, é lindo. Se isso é a morte, é uma delícia. Deus está me chamando e eu preciso ir.
Seu filho correu para o lado da cama e disse: pai, o senhor está delirando? O senhor está sonhando? O pai olhou, Moody olhou para o filho, bem nos teus olhos, com total lucidez, e respondeu: não, meu filho, eu não estou delirando, eu estive dentro dos portões do céu. Eu vi olha só, eu vi os rostos dos meus filhos que já partiram antes de mim. Moody fechou os olhos novamente e pareceu dormir por alguns minutos. E de repente ele despertou mais uma vez. Tentou se levantar e disse suas últimas palavras antes de adormecer em definitivo: este é o dia da minha coroação. Eu estive esperando por este dia por muitos anos. Chegou a minha hora de ir embora para casa. Ele deitou a cabeça no travesseiro, dormiu o sono dos justos e acordou na eternidade. Irmãos, o padrão de Deus não muda. Estamos falando de 1899. Estamos falando do nosso apóstolo Paulo. Estamos falando hoje, 2026, do nosso irmão que vivenciou a mesma experiência. Então, para o ímpio a morte é um sobressalto, um terror para o ímpio. Mas para nós, crentes salvos, Deus avisa, Ele chega com o perfume da casa do Pai. Ele se parece com um dia de mudança, onde você passa o dia dizendo: eu estou guardando as minhas coisas porque hoje eu vou embora para casa. É aquele sentimento de mudança, né? De pegar as caixas, de caixotar as coisas. Hoje eu vou mudar. Hoje eu vou embora, eu vou para minha casa. E é esse sentimento que esses homens tiveram, que eu oro a Deus que eu tenha também. E que você possa pedir ao Senhor que possa ter também essa experiência com Jesus. Então aqui, irmãos, o filho dele, para a gente encerrar, anos antes dele morrer, o filho dele relata, ele traz uma pregação, um sermão deste evangelista. E olha só, nesse sermão ele proferiu uma de suas frases mais famosas, só pesquisar, está tudo ali, é oficial. Está bem nas páginas ali da sua autobiografia, que resume, né, perfeitamente o que o irmão relatou hoje à tarde para nós e que eu trouxe para a igreja. Ele diz assim: um dia vocês lerão nos jornais que Moody, o evangelista de East Northfield, morreu. Olha só, não acreditem em uma única palavra do que vocês vão ler. Naquele momento, estarei mais vivo do que estou agora. Apenas terei subido mais alto. Isso é tudo. Saído deste velho cortiço de barro para uma casa que é imortal.